E hoje tive a honra de sentar na cadeira do Coronel Lee, nosso entrevistado do mês da revista Aldeia. Neto de japoneses, filho de um coronel da PM e graduado em artes marciais, Lee quase declinou da política para abrir um martelinho de ouro. Agora vamos até a sua casa descobrir o outro lado do Coronel Lee. Como foi o menino Lee e o mundo em que você se criou na sua infância? Então, como falei para você, né, meu pai já era oficial da Polícia Militar, né, Paraná. E eu nasci lá, ele já era tenente e até, não me recordo até quantos anos de idade, a gente rodou muito o interior do Paraná, inclusive por aqui, né, Cascavel, Assis Chateaubriand, né, Florestópolis e várias cidades do interior aí. E a gente sempre acompanhando ele, porque a Polícia Civil na época não tinha o efetivo suficiente, então era a Polícia Militar que ficava nas delegacias, né, que fazia as vezes do delegado. Então a gente assumiu, a gente que eu digo, meu pai, né, e para você ter uma ideia, muitas delegacias não tinha escrivão também, o escrivão era minha mãe, daí era a escrivão ad hoc, né, fazia assim, só nomeado assim, e ela que... Como que era o nome dela? Marina. Ela é viva ainda? Não, já faleceu também. O nome da minha filha, Marina. Nossa. Daí ela, daí viemos vindo assim, então por esse gosto assim de fada, tal, lá foi desde pequenininho, né? Então meu pai chegava de serviço, eu nem mal andava lá, eu colocava o coturno, né, que vinha até o joelho assim, tá, e ficava andando no coturno. E eu via ele depois maior já, né, bem maior, né, porque quando vieram os rádios, tal, né, gostava de ver rádio. Falei, daí ele falava os códigos, eu falava, o que é isso? Eu falava, o que é aquilo? Daí, sempre gostei, fada, tudo, né. E os meus brinquedos de criança eram o quê? Era revolvinho, metralhadorinha, espingadinha, era cacetetinho assim, capacete. Então era assim, assim foi a minha infância. Você nasceu em que cidade? Curitiba. Em Curitiba mesmo. E quantos irmãos? 2 irmãs. 2. Você é o mais velho ou mais novo? O mais novo. O mais novo. E as irmãs seguiram carreira militar ou não? Não, também. Não. Uma é médica e outra é engenheira cartográfica. Ah, tá. Então foi uma infância feliz, Lee. Foi porque os tempos eram outros, né? Então a gente era mais largado na rua, brinca desde criancinha, né? Correndo assim. Depois você vê, já menino, morando no centro de Curitiba, a gente brincava de bicicleta, né? Você não vai saber também, tinha o tal do Rio Belém, né? Que cruzava o centro de Curitiba ali tudo. Como eu brinquei ali, naquele rio. Então, chegava 3, 4 horas da tarde, assim, tinha lá 8, 10, 12 assim, amigos, tudo de bicicleta, gritando, vamos, daí minha mãe, já acabou a lição? Não, mas depois acaba primeiro. E todo mundo ficava ali embaixo esperando, no apartamento. Daí a gente descia, no centro de Curitiba. Então a infância foi bem diferente, né? E qual foi o maior aprendizado assim do seu pai e depois de sua mãe? O aprendizado. Primeiro eu falo assim que é difícil você ter uma cara diferente num país estranho, né? Por exemplo, né? Falam muito de negro, mas não falam do japonês, né? Não se lembram. Mas eu falava desde pequeno assim, mãe, isso não sei se você vai escrever isso, né? Depois a gente filtra. Mas eu chegava em muitos momentos e falava para minha mãe, eu não queria ter essa cara. Eu falei, por quê? Todo mundo fala japonês, sei lá. Eu falei, não, mas veja que bonitinho. Daí minha mãe falou assim, veja que bonitinho. Tá uma turma toda lá, vamos tirar uma foto. Olha, tem um diferente. Assim ela veio vindo assim. Mas é difícil. E ainda mais com uma educação rígida, né? Porque você veja, japonês, né? Meus pais são filhos de japoneses. Então meus avós vieram e meus pais nasceram aqui. Ou seja, eles são filhos de japoneses, né? E eu já sou neto. Mas a educação rígida, né? Todo mundo fala, não gosto de vida militar. Mas militar nada mais é do que uma boa educação. Você que, né, também tem, né, oficial em casa, tem militar em casa. É linha reta, né? É linha reta. Você vê, quando meu pai chegava na minha casa lá, para me visitar, para fazer uma coisa, chega ali, automaticamente a gente se levanta. Não é uma coisa normal, natural, né? Se levanta, vai em encontro. Não é ele que na minha casa e vem ao meu encontro, não. E se eu estou na casa dele, eu vou ao encontro dele. Quer dizer, é o mais antigo, né? Quer dizer, isso é respeito. Então, são coisas diferentes, né? Se ele vai estar chegando uma compra, você corre lá para tirar das mãos dele. Né? Então, são coisas naturais da vida militar. Isto é a cultura japonesa. Só que isso para você levar à frente, não só esta parte, mas como a força de caráter,
a honra, a honestidade, lealdade, tudo isso aí, num país como o Brasil, é difícil você levar isso. Então, você que tem um oficial lá, você sabe o que eu estou falando. É muito difícil, então, ele é sofrido. É uma angústia interna, né? Então eu chegava em casa, desde criancinha até jovem, até adulto, mas eu falava, pai, não é injusto. Eu vou com a verdade e eles vão com a mentira. Nunca eu vou ganhar. Nunca as minhas verdades chegam até aqui, mas eles sobrepõem com várias mentiras. Eu falei, um dia a sua verdade vai sobrepor tudo. E assim e é difícil você manter isso. Era o que você imaginava? É mais ou menos. Mais ou menos. É mais para menos. Mais para menos. Então, para você levar à frente assim, você tem que ter muito sangue frio mesmo. Entende? Você tem que deixar. Então, o primeiro semestre, nosso, né? Principalmente o primeiro semestre, ano passado, porque nós começamos no comecinho de fevereiro. Né? O primeiro semestre foi terrível para mim, para a família, para quem me acompanha, para todo mundo. Foi terrível. Né? Porque era um mundo completamente diferente. Eu já fui contínuo, né? Contínuo é office boy, né? Sim. De banco, trabalhei em escritório de contabilidade, já vendi cachorro-quente, carrinho na Rua 15, lá no centro, em Curitiba. Dei aula de judô, dei aula de violão. Então, eu já rodei um monte de coisa. Tive um bar, né, noturno, tive um bar em Curitiba. E daí depois entrei na academia de polícia. E fiquei 35 anos. Então, mas aqui é diferente de tudo. Tudo que você imaginar. Entende? Então, e as suas convicções, elas colidem muito aqui. E você não imaginava, né, ele entrar na carreira política? Como que isso aconteceu? Nunca gostei. Era avesso à política. Né? Então, militar, principalmente quando nós assumimos aqui, foi 5 de janeiro de 2015. Eu vim para Cascavel, que assumiu o comando regional, né? Toda a fronteira, 94 municípios. E chegamos aqui e vinha assim, várias vezes vinha governador, vinha secretário de Estado, etc. Daí o pessoal falou, coronel, está vindo o governador, você vai recepcionar ele? Não fui chamado. Mas para quê? Mas é o fulano, é o secretário, Não, falei, é uma coisa que eu não faço. Se eu não for convidado, eu não vou. Entende? Então, mas tem que recepcionar no aeroporto. Eu falei, não, de jeito nenhum. E eu não era político, eu era apolítico, completamente técnico. Eu tinha, não é que é bitolado, eu tinha educação. Né? Então tá, daí a gente veio vindo, 2015, 2016, aquelas ações todas, vocês acompanharam lá, né? Aquelas operações que eu também citei, aquelas operação rebeliões de penitenciários, quando vocês são daqui mesmo, né? Sim. Lembra que em 2017, não sei, 17, o pessoal incendiou aqui um monte de carro, de ônibus, não sei o que e tal, né? Daí eu também estava no comando aqui, né? Lógico, né? E era uma guerra contra o PCC. Né? Foi morto um pelo policial federal, que começou a situação, depois, nos confrontos, mais 2 mortos e mais 13 presos. Mas tá, daí, nessas ações todas aí, ou seja, eu nunca fui político, senão, né, tudo ficaria, a vida militar é engraçado, você sonha eternamente, né? Você, desde que você entrou na polícia, até você sair, você está sonhando no próximo posto, está sonhando numa promoção, está sonhando em ir numa outra função, etc. Né? Então, a gente pisa em ovos a vida inteira. Né? Pisa em ovos. Mas aqui, realmente, a minha vida, assim, uma dor de barriga eterna, né? Para a família, né? Sempre. Mas tive muito, assim, aquele... um impulso muito forte, assim, eu não estava nem aí com política, com visão política, com o que estão falando, não, fazia o meu trabalho. E assim, mais próximo de nós aqui, né, 2015 nós chegamos aqui, fomos tocando as operações como tem que ser tocado. E foi chegando ali 2018, que foi o ano da minha reserva, 15 anos antes, pelo menos, né? Então eu vou voltar um pouco. 15 anos que eu era capitão, né, por aí, capitão mais antigo, né? Mais de 15 anos atrás, eu já estava triste que um dia eu ia embora.
eu ia contando. Falta 14 anos só. Contagem regressiva. Faltam 13, né? Daí assim via que a dúvida. E chegou 2018, infelizmente, né? Que eu tinha que ir embora, né? Definitivamente para reserva. E daí, muita gente começou a perguntar, pô, eu soube que você vai aposentar. Tá, vou para reserva, né? Eu não gosto de falar aposentado. Eu vou para reserva, assim. Pô, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Os meus planos eram abrir uma oficina de martelinho de ouro. Né, queria fazer, atender os amigos, tal, não sei o quê. Ou o bar do japonês. Também, né? Também. E daí, e esse que era os meus planos, assim, vamos sossegar um pouco, né? Parar de trazer dor de cabeça para a família, né? Tudo, minha mãe, hora ou outra, minha mãe chorando, né? Eu em hospital, eu em confusão e tudo, né? Daí eu ia lá, mas a vida inteira foi assim, foi emocionante. E daí, falei, pô, mas entra para a política, entra os que eu falei, não, que é isso, tá? Daí até que um coronel, hoje é coronel, ele é tenente-coronel comandando um batalhão aqui, um dos batalhões. Falei, e daí, coronel, o que você vai fazer? Vai embora aí, final do ano e tal. Eu vou abrir uma oficina de martelinho de ouro ali e vê se leva teus carros lá, hein, tá? Tuas viaturas, tá? Daí ele ficou parado, se olhou, esperava mais do senhor. Falei, como o quê? Por quê? Não pode abrir uma oficina e tal? Eu quero todo mundo usar tudo de branco, inclusive. Então vai ser um troço bem legal até. Pô, mas todo esse potencial, tudo isso o senhor vai jogar fora? Falei, como jogar fora se eu vou abrir um negócio? Ah, não. Falei, mas o que você queria? Entre para a política. Representar a gente. Cara, tá louco. Até que um dia, durante tudo isso em 2018, a menina lá, telefonista, né, no comando regional aqui na sede, passou o ramal lá, coronel, tem umas pessoas aí querendo falar com o senhor e quer marcar a hora. Falei, qual assunto? Disseram que não tem assunto. Falei, não recebo. Sim, senhor. Passou-se alguns dias, uma semana, sei lá. Coronel, tem umas pessoas que querem marcar a hora com o senhor aí. Falei, qual que é o assunto? Falei, de onde que eles são? Falei, eles são da sociedade e diz que não tem assunto. Falei, eu lembro, não são aqueles mesmos? Eu acho que são os mesmos. Falei, não recebo. Tá bom. E assim foi indo, passou-se mais umas semanas lá. Daí, coronel, o senhor lembra aquelas pessoas assim, que não tem assunto lá? Que são eles? Eu falei, lembro, estão aqui. O sem assunto. Falei, então manda subir. E chegou lá 4. Ele falou, bom dia, como vai? Eu sou fulano, ciclano e tal, cartãozinho e tal, senta. Posso abrir o notebook? Falei, claro. Abriu lá, tá, procurar. Dá uma olhadinha nessas imagens aqui. Eu falei, vem denunciar, né, alguma coisa. Eu era major. Daí, umas ações assim, aqui e tal. Eu falei, mas aqui eu era major, né? Dá pra ver, eu lembro das situações, né? Comandando, assim, gritando e tal. E daí tenente coronel lá em Tijucas e tal, lá na região metropolitana e tal. E daí aqui umas ações aqui. Eu falei, sim. E? Falei, pois é, como o senhor pode ver, nós estamos acompanhando a sua vida. Falei, o seu nome nos interessa. Falei, opa, quer me contratar, né? Para alguma coisa. Você vê que você é uma multinacional, uma coisa. Falei, para política. Falei, falaram com o cara errado. Desculpe, eu sou avesso à política. Mas qual partido que vocês são? Não temos partido. Opa, não tem partido, tal, mas o que vocês imaginam? Falaram, não sei o que, tal, por que atraiu o nome? Tal. Falei, mesmo assim, eu não estou para isso, acho que não nasci para isso aí, não sirvo para isso aí. Mas obrigado pela visita, assim, tal. Isso foi questão de umas 2 horas e pouco de conversa, né? Daí foram embora, daí até que na hora de ir embora um deles levantou. Ficou, não, só lembra lá do Edmund Burke. Não esqueci mais esse nome. Edmund Burke era médico alemão lá. Ele falou o seguinte, há muito tempo atrás, para que o mal triunfe, basta que os bons nada façam. Por que vai falar esse troço aí, né? Daí foram embora, daí ficou. Daí eu falei pra Vânia, né? Olha, chegou uns caras assim, assado, tudo que eu falei pra você falei pra ela. Mas se você não gosta da política, não entre. Porque isso vai entrar num negócio que você não detesta. Eu falei, não quero. E vinha dia após dia, eu acordava e falava pra ela, eu não quero entrar na política. Eu falei, mas você falou, você não precisa entrar. E o dia seguinte, eu falei, não quero entrar na política. E eu estava tentando me convencer, porque aquele troço ficou, né? Mas você já falou, não entre e tal. E aquela noite que eu sonhei, não sonhei, porque eu estava acordado, eu falava com Deus, né? Mas como que eu faço a campanha? Daí ele fala assim, vai vir pessoas aí. Mas diz que tem que ter dinheiro, como que eu não quero gastar, não tenho dinheiro para entrar num negócio desse que eu nem conheço, um mundo desconhecido e tal. E tudo veio
E falei, será que eu estou acordado? Eu ficava sentado na cama, estou acordado. Mas por que está vindo essas respostas, né? Eu deitava e perguntava, mas como assim? Não tem carro, não tem combustível, não tem gente, não sei o que lá, tal. Quem que eu vou chamar para... Eu falei, tudo vai ser colocado na sua disposição. Pois é, mas isso, e aquilo, tal. Daí começou a amanhecer, os passarinhos começaram a cantar, daí eu fiquei sentado, estou acordado. Daí tocou o despertador, acordou. Oi, já acordou? Eu falei, não dormi. Você já morava aqui? Aqui, eu morava na casa da polícia, lá na frente do batalhão. Lá. Daí eu falei, Deus falou comigo. Falei para ela, o que falou? Daí eu falei, aconteceu isto. E eu não dormi ainda. Falei, eu tenho certeza, eu estava acordado, então eu não sonhei. Porque várias vezes eu sentei na cama e eu continuei acordado e estou acordado. Eu não acordei, não despertei. Ele falou, o que ele falou? Eu falei, eu vou entrar na política. Falei, por quê? Daí eu comecei atrás e começou a vir. O pessoal começou a vir. Então, nada bate fora. Vamos ver se algum partido vai aceitar a gente, né? Porque um camarada com o meu perfil, quem é que vai aceitar? Um briguento e cheio de enrolado e processos. Eu tenho até hoje. Mas tudo inerente ao meu trabalho. Não tenho nenhum voltado à corrupção, a desvio de conduta, nada. Claro, eu tenho abuso de autoridade, eu tenho alguns homicídios, alguma coisa, mas é de acordo com a missão e nunca fui condenado em nada. E tem alguns rolando, entende? Então, eu sou ficha limpa, até então, né? Foi, mas quero ver quem é que vai me aceitar, né? Porque se entrar no YouTube, coloque lá Coronel Lee, ou coloque lá Washington Liap, nossa, tem um monte de coisa. Se colocar no YouTube, o MST, o PT me adora, né? Entende? Nossa, precisa ver o site deles lá, mas tá bom. E daí... E começou a caça, o pessoal começou a saber e veio, né? Até o PROS, PV, partidos de esquerda também vieram, né? E os presidentes procuraram a gente, foi bem bacana. Vem, entre por aqui, porque é mais fácil. Os partidos, né, os coligados do governador mesmo, chamando o próprio governador, né, que era o Ratinho, né? Também me convidou para entrar lá. Tal. Ficamos felizes, né? Então quer dizer que não era tão feio como parecia, né? Sim. E assim a gente decidiu pelo PSL, que então era o partido do presidente. Você é descendente de samurai, né? Essa sua postura firme vem disso aí. Mas como é ser um descendente de samurai? Você vê, operações, por exemplo, né? Uma rebelião em uma penitenciária. Né? Então desde que eram outros batalhões que eu peguei e aqui regional. Mas uma rebelião é um tenente-coronel, é um comandante. Né? Mas daí, pela experiência, porque eu fui comandante do batalhão de polícia de guarda penitenciária também. Fui comandante do BOP. Então, pela experiência, falei, então não vou colocar tenentes-coronéis de batalhões, que deixou eu mesmo como coronel, né? Assumir essas operações de rebelião aqui. Um exemplo que pouca gente vai lembrar, e os que lembram também não é o caso. Água. Coronel, água aqui, tá, todos já foram servidos? Não, estamos chegando na frente, sirva todos. Sobrou? Sobrou. Então suba. Marmitex, coronel, vamos almoçar, vamos jantar, vamos no seu lá, tal. Todos já foram servidos? Todos. Então, sobrou aí? Sobrou. Então suba. Eu era o último. Os que me cercavam, os poucos assim, eles sabem como que eu era. Reintegrações de posse, a gente barbudo já dias e dias, mesmo rebelião, mesmo em operações lá, a gente barbudo, suado, tudo encebado, tudo empoeirado, imundo. Mas eu era o último a comer, o último a tomar água, o último a sentar. Vamos descansar um pouco, né? Foi como que estava o pessoal, já trocaram, já troca das guardas, tudo lá. Aí a gente era o último. Esse é o meu perfil, não é porque é obrigado, entende? Eu me sentia mal sabendo que tem um soldado meu que não comeu, está em pé ainda, não trocaram a guarda, etc. Mas é assim. Mas isso é o perfil, né? É o perfil. Você é um estrategista, né? Na polícia você galgou postos. E na política você se considera um estrategista ou ainda está aprendendo? Então, é um eterno aprendizado, né? Então tem muita coisa nova. Então, por exemplo, o que você tem que saber muito, né? Se você está... Nós estamos na polícia, estão com esse determinado problema naquela região. Você tem que pensar como eles, você tem que pensar como a sua tropa e tem que pensar como os bandidos. E a sociedade também. E fazendo um apanhado geral,
você vai lá e decide alguma coisa, desencadeia alguma operação daquela situação. Na política, você tem que observar também isso, também os amigos, também os inimigos, também o campo, né, tudo assim, repercussão, etc. É um aprendizado. A cada dia que passa, realmente, eu aprendi muito, muito mesmo, né? Depois de estar na reserva, numa força dessa aqui, cada dia eu me admiro, né, de ver as pessoas, né, o que acontece, me decepciono muito, né, então, mas tudo isso é uma bagagem. Né, então, realmente, eu tenho uma missão, eu tenho muito nítida essa ideia que é uma missão, que essa missão é 4 anos, vou cumprir na política. Ali para frente, não sabemos, né, nem a minha família, nem eu sabemos se vamos continuar, se a gente continuar, se vamos ganhar, não sei, nós não sabemos. Vamos tocar, assim como meu pai sempre falava, qual aquele negócio de cavalo, assim, eu não sei o nome, Viseira. sei o nome. Viseira? Viseira. 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 Meu pai falava, né, aquele negócio de cavalo, né, eu falo até hoje, aquele negócio de cavalo, assim, ó, você olha para frente, assim, se você ficar ouvindo muito do lado aqui, olha onde está certo, você acha que é certo, e toque. Se você ficar ouvindo, olhando muito, você vai embirutar. Ele falava isso aí, e é verdade. E daí eu faço isso aí, mas na política, claro, você tem que estar atento a tudo, né. Qual a diferença de esquerda e direita? A esquerda, o chefe deles pode fazer o que quiser, até roubar. Faz o que quiser. E está todo mundo junto. É admirável isso. É admirável. A direita, todo mundo é especialista em todos os assuntos. Todo mundo se acha no direito de agredir, de se autoagredir, de no seu classe, dividir, de ficar emburrado, corto, sai do grupo, sai do seu classe, tal, e é isso. E como você analisa esse nosso Brasil polarizado? Não tem um meio de unir isso? Você enxerga um caminho? O caminho, um cara se levantou para fazer isso, né? É o Bolsonaro. E ele precisa dessa governabilidade, ele precisa da força. E da onde veio a força dele para ser presidente? Desses atos, veio do povo. Né? Porque a esquerda, os jovens mesmo, né? Os jovens aí não viram outra coisa senão a esquerda, o ritmo da esquerda. É a razão pela qual está arraigado em tudo, né? Ministério Público, Judiciário, Educação principalmente, né? Então, para você retomar isso aí, é difícil. Eles fizeram um trabalho muito bem feito. E agora a gente caiu o tal do Bolsonaro ali, que ele veio uma linha que a maioria, então, não a grande maioria, mas a maioria pensa como ele. Opa, olha, eu não estou tão errado. Daí o que aconteceu? O povo começou a se levantar também. Não é? É isso que aconteceu. A política... Veja o PSL, que era o partido presidente, a segunda maior bancada, né, tirando do PT, entende? Na Assembleia é a maior bancada, PSL, né, de deputados aqui. Então, é o que aconteceu. O povo se levantou e vamos. Só que essa direita se levantou, no primeiro momento, todos se uniram para colocar um cara que pensa como eles. Agora, o que acontece? Todo mundo quer, mas essa é a evolução dos tempos, né? Agora esse negócio de WhatsApp e tal, é um novo tempo agora, é muito rápido. Daí, na mesma velocidade que a mídia, a Rede Globo, etc., a RIC, ele divulga a sua imagem, e rapidamente destruído aqui, sem eles é destruído. Né? Então é coisa muito. Ou seja, todo mundo tem voz. Todo mundo é especialista. E todo mundo virou especialista. Né? Então, é só você pensar e entrar para a política. Né? É um exemplo. Você já virou o missionário do capeta e aí vai. Nós temos uma ausência de líderes, na verdade, né? Você acha que isso afasta as pessoas da política? Não, a liderança é o seguinte, quando a gente falou agora, todo mundo se acha especialista e se acha no direito de agredir, de se autoagredir, de etc. Tudo. Mas essa liderança, ninguém quer ir. Alguns querem. Agora, para ser deputado, para ser político, né? Para ser deputado, assim, o que é mais nosso qualquer um pode ser. Qualquer um. Né? O cara só sabia assinar ali, mais ou menos, e não precisa saber falar, fazer redação, escrever, não precisa nada. Né? Então você está valendo. Da noite para o dia você vira um deputado. E da noite para o dia você não vira um coronel. Entende? Podem falar o que quiser do coronel. O coronel leva uma vida para chegar lá, que você sabe muito bem. Né? Então, isso... E o que a esquerda prega muito é o separatismo. Oficiais de praças, negro do branco, rico do pobre, e assim vai. E isso eles pregam muito para tentar dividir. Qual que é o principal objetivo, as principais missões da esquerda? É dividir para enfraquecer. E é isso que faz. E estão colocando lenha nessa situação ali.
a direita, a grande maioria, não quer se envolver com política. Mas eles já estão envolvidos. É só você abrir o WhatsApp e ver ali agora. Eu abro seu e-mail para ver. Quais pontos você mais critica da direita e da esquerda? Assim, que você tem um olhar crítico, né? Que você também não é cego, né? A esquerda, como eu falei agora há pouco, ela é admirável pela união. Né? Então a gente vê na Assembleia, uns se levantam, eles se levantam junto. A direita, que é a maioria pelo menos na Assembleia, que pelo menos que se dizem direita, eles não se envolvem. Um se envolve com o outro. E se um está sendo agredido ali, os outros não se levantam. Vira costa. Deixe que ele se vire. Entende? Se vê como concorrente, vê como... Entende? Por mais justa, por mais que você esteja defendendo uma causa ali, se levantar 2, 3, sim, uma comoção, uma coisa assim, ninguém quer se envolver. Quem que lota aquelas galerias na Assembleia? Sempre a esquerda. Né? Coloca lá PP sindicato, coloca sindicatos, coloca tudo quanto é coisa, MST, e lota lá. Aquela gritaria e tal. Alguém da direita está tentando falar, por exemplo, ideologia de gênero, que aconteceu já no passado. Então, o pessoal tentou falar, e gritaria, não, é ensurdecedor, ninguém ouve. Assim, militar, meu pai também, 35 anos, e ele faleceu, coronel também, né? Daí foi para a reserva, coronel e tal. E eu agora tenho, ou seja, temos 70 anos de história dentro da Polícia Militar do Paraná, a minha família. Né? Então, você vê como que é. Você não se importa de você, não é que não se importa, acho que é essa a expressão, você não se importa de morrer. Entende? Você tá vendo o teu companheiro em perigo, você vai lá, você não foge. Entende? A viatura está aquada, tá não sei onde, tá, você vai, liga a sirene, você vai quebrando a viatura, arrebentando em lombada, em calçado, tudo, para chegar lá. E só estamos em 4 aqui, um bailão virou. Você não foge. Lá, aqui nesse mundo, não. Isso te causou um estranhamento? Muito. Então, em muitos momentos, repare, todas as sessões na Assembleia, elas são gravadas e ficam para a posteridade. Ninguém tem paciência para isso, mas se alguém um dia tiver paciência, vejam como quando eu via que uma situação era justa, como eu ia em socorro. E ao contrário, não vem. Como que você analisa o conceito de ética nos dias de hoje? Ética nada mais é do que uma boa educação, uma formação própria que tem que vir de berço. Não tem como você adquirir um caráter no meio do caminho assim. Você já nasce com ele. Você nasce. Né? Então você nasce, enquanto você é criança, é feito ali. Até menino ali. Então até ali. Dali para frente você vai levar para sempre. Né? O caráter. Essa situação de levar vantagem em tudo, é complicado, né? E ele fala, você é Coronel Lee, você é chinês? Não. Não. Não estão falando que você que trouxe o corona para cá. Eu sou descendente de japonês, né? Que é Washington, né? Que era um coronel da PM, meu pai admirava muito. O Lee, que também é do meu tio, né? Tio avô lá e tal, e o Abe, que é japonês, né? Meu pai e minha mãe são filhos de japonês, eu sou neto de japonês. Então, todo mundo olha ali, olha para minha cara e pensa que eu sou chinês, né? Mas não, nós, infelizmente, né? Não vou ficar falando também sobre briga, mas é complicado essa situação. E qual que é a sua concepção assim de democracia? Na democracia, com tudo isso de honestidade e tranquilidade que tinha no Japão, eu tinha saudade do Brasil. Por quê? Porque é a nossa terra natal, né? Aquele negócio de ficar andando sem camisa, tá, não existe lá, né? Entende? Aqui é muito rígido, né? É rígido, ao mesmo tempo que o povo é humilde ao extremo. Então é humilde demais, ele pensa muito no outro. Essa liberdade, assim, é exatamente o país que eu sonho. É isso mesmo, a liberdade e tal. Só que essa liberdade, a esquerda, por exemplo, não sabe o que é. Entende? Liberdade quando todo mundo fala com libertinagem, com não sei o que lá, tal, com sacanagem. Você pode... Ele é um sentido tão amplo que para as pessoas de bem, ela está perfeita. Para as pessoas de má índole, também é perfeita. E ainda reclama. Entende? Então, ela é muito ampla, esse negócio de democracia. Tem algum líder mundial que você admira? Bolsonaro. E fora Bolsonaro? Trump. E fora a política? Fora a política,
o meu grande ídolo, né, da minha vida, assim, foi meu pai, né? Agora, claro, pessoas conhecidas, assim, olha, eu não tenho nomes, assim, né? Só o tal do... Muita gente, ninguém vai conhecer, o Miyamoto Musashi. É o mestre dos mestres, é o samurai mais famoso do Japão. Ele tem, inclusive, todo mundo só conhece o livro chinês lá, né? É a Arte da Guerra lá, né? Todo mundo só conhece aqui, mas tem um paralelo, esse aqui é japonês, que é do Miyamoto Musashi, né? O livro dos 5 Anéis. Esse é o top, só que ele não é muito divulgado. E em que momento as artes marciais se convergem com a política na sua vida? As artes marciais, você veja, eu luto judô, taekwondo e aikido. Eu lutei, né? Bastante. E aquilo ali também é militar e também é ética, também é educação, é humildade. Tá? Por que tem aquelas faixas? Aquilo ali, em vez de você ser cabo, sargento, tenente, capitão, tem faixa. Mas o cara é piazinho assim, o cara é faixa marrom e eu sou faixa verde, mas eu tenho que obedecer ele, sim. Isso é muito claro, muito nítido. É lógico que sim. Isso é uma hierarquia, isso é uma disciplina, isso é arte milenar. Né? Então, as artes marciais, você aprende o que é humildade, o que é, eu falei agora, disciplina e hierarquia, e você aprende você a dominar. Mas você é briguento, você vai colocar o teu filho é briguento, você vai colocar ele para lutar, sim, ali ele vai aprender. E é o que aconteceu comigo. Realmente eu era briguento mesmo, né? Desde criança e tal. Daí meu pai colocou primeiro no judô e assim, eu tinha 13 anos. 13 anos eu era faixa marrom. E fiquei na marrom, não peguei a preta. Daí apareceu o taekwondo, entrei no taekwondo, faixa vermelha, faltou a preta também, né? Depois o aikido veio bem depois. Mas são coisas que você traz para a sua vida, assim, dentro de casa. É inerente, né? É inerente. É uma coisa que é uma coisa que faz parte da sua vida. Né? Faz parte da sua vida. Então, quem está muito nervoso, está muito calmo, está muito estresse, ou está lento demais, coloque, lute alguma coisa. Todo perfil. E lá na Assembleia não dá vontade de dar uns golpes, sim, alguém? Mas é todo momento. Eu escrevo livros, né? Eu sou biógrafa também. Eu estou fazendo um livro dos holandeses lá de Castro. Ah, que joia! Que são culturas, assim, extremamente, honestidade, humildade. E eles têm um ditado, né? Faz parte. Tanto faz parte morrer alguém da família, perder alguém, como um momento triste, um momento alegre, tudo deles faz parte, faz parte. E com essa diversidade, digamos assim, de pensamento, que eu falo isso e eu mesmo falo para mim mesmo, para tentar me convencer. Tem que ter diálogo, né? Você tem que saber conviver, senão tua vida vira um inferno. Sim. Tem que saber conviver, até porque aceitar. Tem coisas boas, né? Também. É difícil, mas tem, né? Principalmente da esquerda, né? É uma coisa ou outra, mas... Você pode fazer um breve resumo do seu mandato até aqui? Até falando um pouquinho de Cascavel aqui e de como você enxerga Cascavel. Hoje é a sua cidade, né? É a minha cidade, né? Eu lá adotei e fui adotado aqui, né? Eu demorei uns 3 meses para acostumar aqui, né? Nos 3 primeiros meses a gente fala, não vai aguentar aqui, né? Não vai aguentar. Mas no fim, nossa, tanto que vem como papagaio, cachorro, vem com tudo, né? A Polícia Militar, com cada posto que você galga, você vai adquirindo mais poder, entre aspas. E você chega no último posto, você está com o teu poderio, com o teu conhecimento máximo. Isso é na teoria. Mas sempre falta alguma coisa. Alguma coisa, por mais poder de decisão que você tenha, falta uma coisa, que entra na seara política. Entende? Daí, eu queria esta viatura aqui, mas não adianta. Né? Esta viatura que nós já compramos, adquirimos por licitação, etc., bem ou mal, está aqui, ela vai tecnicamente para cá. Não, veio uma força política e puxa daqui e põe para lá. Então faltava uma força política. Né? Que tipo de armamento, que tipo de material de guerra química, que tipo, isso tudo tem um dedo político. Então, isso também, a gente sentiu falta, isso aí, no mundo político. Quando nós entramos ali, tudo que eu sonhei na vida militar, eu pude colocar em prática ali. Então, o que nós precisamos? Né? Não somente o poder, porque o que acontece na Assembleia? Hoje, por exemplo, é um dia fatídico. Tudo bem, é sessão remota, mas vai acontecer.
pode escrever ali, pode gravar que eles vão fazer isso. Eles vão se levantar no horário que eles têm, são poucos, então eles podem falar direto. Como nós somos muitos, então você tem um período para falar, você falou já semana passada, você vai falar só, e assim vai. Faz parte, lógico, né? Para dar a chance de todos poderem falar, uma vez que é remoto. Então, hoje vai ser emblemático. Vão lembrar o 29 de abril. Ah, sim. E vão tripudiar em cima. É o que eles fizeram ano passado. Só que daí ali eu levantei para 10 também. Eles esqueceram que tem alguém ali, que é das forças de segurança. E ali levantamos, e tanto que baixou, né, naquele lá, quando eles levantaram, e eu levantei, pá, fiz a réplica ali, pô, parou. Então é o que eles estão acostumados a fazer. Entende? Todos os nossos projetos que nós sonhávamos, né, por exemplo, autonomia financeira orçamentária. Polícia Militar, ele não tem autonomia financeira orçamentária. Entramos com esse projeto de lei e antes disso nós entramos com um piso constitucional, a exemplo do Judiciário, né? A exemplo do Ministério Público, da Saúde, etc. Então eles têm um quinhão da arrecadação do Estado para eles. Eles fazem a gerência da maneira que eles querem. E eu quero isso também para as forças. Nós sonhamos isso aí, 160 anos sonhando isso aí e colocamos na mesa. Agora tem que passar pelo CCJ, né? Aí tem um presidente lá, se gosta de mim ou não, vai colocar na pauta, mas graças a Deus esse ano encerra, né? Daí é o outro presidente. Mas depende do CCJ. Mas que nós colocamos ali, colocamos. Ele existe esse projeto. Então o que é? Queremos um pedaço da arrecadação do Estado para as forças de segurança. E queremos autonomia. Eu quero a Polícia Militar, no caso Polícia Militar, né, ou a Polícia Civil, etc., nós vamos poder decidir, nós estamos incluindo ali, né? Se nós queremos comprar tanque de guerra, queremos comprar bazuca, jato, submarino, ou queremos contratar mais homens ou dar aumento para nós mesmos. Nós queremos autonomia. O Judiciário faz isso, né? Entende? Quando fizer isso, vai ser uma potência, vai ser uma outra polícia, vai ser uma outra realidade. E além disso aí, a arrecadação, que a gente fala muito, claro, polícia sem arrecadação também não tem, né? Ela arrecada, mas cai no fundo, né, do Estado, que é gerenciado. Nós conseguimos novas forças também, né, que a gente sonha. Qual que são os órgãos, os batalhões que arrecadam? Polícia Rodoviária, Polícia de Trânsito e Batalhão Ambiental. É o que arrecada, né? Para a polícia, fora o bombeiro, né, etc. Mas Polícia Ambiental, por exemplo, nós emplacamos, já virou lei também, autonomia para eles. Por que a Polícia Militar, que por intermédio da Polícia Ambiental, que era a Polícia Florestal antes, tem os seus altos e baixos? Porque às vezes está com convênio com o IBAMA, às vezes não está. Às vezes está com a Secretaria de Meio Ambiente, não está. Com o IAP, não está. Agora não é IAP, né? Agora é IAT, né? De Águas e Terras. E assim vai. Então, às vezes você tem, às vezes não. Então fica ao arbítrio ou a conversa entre a cúpula da polícia com esses órgãos. Às vezes não bate o santo ali, às vezes dá um problema, tá? Não, rompe, fica um tempo sem convênio, etc. E aí o policial falou, quem é que está na ponta da linha lá, no meio do mato? Né, combatendo o caçador, pescador lá ilegal, destruindo florestas, jogando química na água, etc. Quem é que está na ponta lá? Polícia Militar. Entende? Porque um fiscal do IAT, um fiscal do IBAMA vai chegar lá e falar, você desmatou 8 alqueires aqui, né, 20 alqueires, você desmatou, então vamos dar uma multa aqui para você de 40 milhões. Os caras juntam o fiscal, tem certeza que você vai multar? Entende? Ou seja, tem que ter a força, tem que ter a autoridade no papel, mas tem que ter a força, infelizmente. Então, baseado nisso, quem é que está na linha de frente, dia e noite, combatendo essa parte de ecológica, digamos assim? É a Polícia Militar. Então, ela às vezes está no alto, às vezes. Daí, uma autuação que ele faz lá, aqui vale 100 mil reais, calcula ali, tal, tem um cálculo, né, matemático ali, técnico, e lavra a multa, mas com o convênio com o IBAMA, um bloco convênio com o IAT, com a Secretaria, etc. E se ele não tiver isso aí, ele simplesmente recolhe, ele fica assim. E já está emplacado, já fizemos esse projeto e já virou lei. Tem autonomia. E tem uma cadeira, tem lá IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente, IAT, não sei o que lá. E a Polícia Militar? Não tinha uma cadeira. Agora tem. Inclusive, ela já tem autonomia para fazer blocos próprios. Entende? A força gigante, que a Polícia Militar ficou autônoma.
e fazer isso aí. Ele não precisa mais de convênio, nada, entende? Você falou um pouquinho da questão da representatividade de Cascavel, né? Hoje você vê que Cascavel está bem representada. E por que, assim, aqui no Oeste tudo é mais difícil? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Para a gente conseguir um trevo é difícil, para conseguir um aeroporto é difícil. Por que aqui tudo parece que é a fórceps, né? Não, mas isso aí, por isso que tem políticos lá, são 54 deputados, cada um vai puxar para a sua região. Né? Nós temos que pensar em num todo, logicamente, mas nós temos uma região mais forte aqui. Né? Então, você tocou no Trevo Cataratas. Né? Trevo Cataratas é uma situação emblemática que está há anos e anos rodando e não vai. Daí, você falou lá no início lá sobre estratégia. Uma das estratégias básicas aí é você ter que ter aliados. Para cada novo combate que se entra, você tenta pegar seus aliados. Então, hoje, para essa matéria aqui, nós somos aliados. Para essa, nós somos oponentes. Faz parte. Isso é normal. Lá dentro é muito natural isso, né? Sim. Não somos eternos aliados. Mas, vendo essa situação do Cataratas, eu falei, pô, e o que aconteceu? Sempre a gente analisando, né? Você vai vendo o passado. Vinha um político, hoje vai sair, mais certeza, esse ano vai começar. Não começava. Daí, o ano seguinte era outro. Esse ano é certeza, temos compromisso do governador, vai sair, e assim vindo, mas era carreira solo. Então, por que nós não nos unimos todos aqui? Né? Então, isso aí, nos unimos, né? Eu, o Miqueleto, Pacheco, e na época estava também o Hélio Rusch, né? Que ele estava cobrindo um tempo ali da Mara, da Maria Vitória. Né? Então, os quatro de direita, né? Tem mais um, mas daqui da região oeste aqui, mas esses são os quatro da direita, logicamente, né? Daí falei, sentamos aqui, principalmente quando saiu, né, o acordo de leniência, né, 150 milhões, então eu falei, agora, vamos assinar juntos, não tem pai da criança, não tem vaidade, vamos todo mundo junto. Falei, e você quer para onde que vai? Vai para o Sandro Alex, que é infraestrutura. Né? Então eu falei, então chama ele também. Chama, olha, assim, esse assado e tal. Eu falei, pô, mas tem o Valdemar aqui, o secretário Valdemar, que é do planejamento. Daí, ele é de Cascavel e o pai dele mora aqui. Ora, outro a gente se encontra aí nesses barra em panificador. Então eu falei, vamos chamar também. Então. Tamo junto, vamos então assinar junto, antes que alguém pegue essa ideia. Vamos todo mundo junto. Não tem pai da criança? Não, todos nós somos pais. Beleza, então, ótimo. Daí ganha força, né? Ganha força com o governador. Daí até eu perguntei, entre nós e o governador, tem alguém que pode colocar água no meio? Não. Então vamos e fizemos, muda aqui, muda ali, tá? E na hora, e todo mundo assinou, pô, emplacou. Entende? Dos 150 milhões, se eu não me engano, é 120, mais ou menos, vai ser para cá. Mas, na verdade, esse 150 tinha que ser usado no Paraná inteiro. Né? Mas, você sendo justo, aqui é um blog de muitos e muitos anos e você vai contemplar até Paranaguá, se você, porque vira um gargalo. Né? Para acontecer isso, você tem que abrir um pouco mão do eu, né? Sim. Do ego, para... Eu tenho um terrível defeito. Eu cumpro minha palavra. O que nós falamos? Não tem pai da criança. Cada vez que nós vamos falar o nome de todos, ok? Eu estou fazendo a minha parte. Você tem planos para o futuro aqui, por exemplo, concorrer à prefeitura? A prefeitura aqui, tem uma situação que a gente fala assim, por que você está querendo ir para a prefeitura e tal? Executivo. O executivo, ele executa. Agora, como deputado, eu vejo um buraco no asfalto ali, nós não temos autonomia, autoridade, nada para Isso te incomoda? Muito, né? Então você tem que depender de mais 53 votos. Entende? Em tudo que vai. Claro, mas isso é democracia. Mas o executivo, você está com a força da caneta na mão. Né? Então ali, realmente, é um outro ritmo. E eu passei a vida inteira no executivo. Você pensa, você faz a sua estratégia, faz suas alianças e vai tocando. Não dependo de mais ninguém. Entende? Então, isso é uma coisa que... Depois, uma outra situação aqui, eu, por força de lei, por força de estatuto, por força de tudo, eu ainda sou do PSL. Em determinado momento, né, foi ano passado, o presidente Bolsonaro e o PSL romperam, né, todo mundo já sabe os motivos e tal, e eu ajudei, estou ajudando a formar o novo partido do presidente, que é o Aliança pelo Brasil.
E eu não sou, e nem por isso eu estou infringindo algum código de ética, legislação eleitoral, legislação criminal, civil, nada, não tem nada escrito que você não pode apoiar a criação de um partido novo. A exemplo, que militar, por exemplo, militar da ativa, de soldado a general, ele não pode ser filiado a nenhum partido político. É crime, né, se ele se filiar. Mas ele pode sim assinar, inclusive, o apoiamento para a criação de um partido. Ele pode. Mas você é candidato a prefeito ou não? Sou pré-candidato. Pré-candidato. Sou pré-candidato. Então, e pelo PSL. Mas se bem que o PSL agora, ele está... Isso tudo por rumores, tudo por imprensa, nada veio escrito para mim na mesa. Concreto. Até hoje, não veio, que está coligado com o PROS. Que está apoiando o PROS e o candidato do PROS, que é o Edgar Bueno. Tá? Então, nada veio por escrito. Inclusive, eu tenho precedência, eu tenho preferência por força do artigo 99 do Estatuto do nosso partido, que fala que deverão ter a preferência, está escrito esse termo, deverão ter a preferência quem tem mandato. E é por hierarquia. Tem senador aqui, Cascavel? Não. Tem federal? Não. Tem estadual? Tem. Então, a provisória, o partido aqui é meu. E só que não é meu. Foi tirado. Foi tirado. Eu era presidente aqui. Porque eu estava com a alegação, eu estou sabendo na imprensa, com a alegação que eu estava, que eu tô no Aliança. O Aliança nem é partido. Eu estou apoiando a criação do partido. Como eu, quando estava na ativa, eu como oficial da ativa, eu assinei e apoiei a criação do Partido Militar. Entende? E não é crime. Não há crime. Não existe código de conduta, nenhum código de ética, nada. Não existe. E agora diz que na convenção, a convenção vai se dar em julho. Então, realmente. Então, já que é pela imprensa, eu vou pela imprensa. Sou pré-candidato. E eu quero ver se o PSL vai apoiar mesmo o outro. As convenções vão se dar lá. Tem que ter a votação de todos os filiados do PSL. E outra, só que eu vou questionar, se for necessário, vou questionar na justiça. Não sei se eu vi um caso aqui, né? Vou questionar a justiça. Por que a provisória aqui não está comigo? Por força de estatuto. Do que você tem medo? Eu tenho medo, muito medo, para ser o inteiro, de cometer injustiça e de envergonhar a minha família. Tenho muito medo disso. E como falei várias vezes aí, se eu fosse para fazer alguma falcatrua, uma coisa, eu teria feito meus 35 anos, não iria fazer agora. E outra, agora que ainda mais que não somente a minha família, meus amigos, meus subordinados que trabalham comigo, todo mundo sabe como eu sou, como eu acho, como eu faço. O Japão inteiro está me olhando. Nós estamos trazendo uma cidade co-irmã para Cascavel, a exemplo do Paraná, que tem um estado co-irmão lá, uma província, Curitiba, Paranaguá, Londrina, etc. Maringá tem também a cidade co-irmã, e nós conseguimos emplacar uma aqui também. Qual é a cidade? Sanda, da província de Ryōgo do Japão. E qual que é a vantagem disso? Você fazer intercâmbio de universidades, trazer tecnologias para segurança. É uma cidade de agronegócio também lá. É igualzinho Cascavel, só que está no Japão. Como que escreve? É Sanda. Sanda. Então, e isso aqui, até nós fizemos contato com o prefeito, ele teve que ter a assinatura dele, uma carta, então eu fiquei como intermediário. Né? Então, trazia da província de Ryōgo, pegado do prefeito, do governador, etc. E dia 13 de março estávamos indo com o governador, inclusive, para a gente já arrematar a situação. Mas teve esse Covid e tal, né? Mas tudo bem. O que é mais importante na vida para ti? Mais na vida? Olha, eu acho que é o legado que a gente vai deixar. Entende? Automaticamente você vai honrar os seus antepassados e vai honrar seus descendentes. Então, essa situação que a gente está tentando fazer aqui, né? Eu falei muito na campanha isso, né? Falei nas conversas, né? Você vai lá pedir voto, tá? Eu todo sem jeito pedir voto, até hoje não sei pedir voto, mas eu falava assim, me ajude, falava muito essa frase. A Vânia sabe. Eu tô deixando, eu tenho que entregar as minhas armas, meus equipamentos, me ajudem a colocar as novas armas na minha mão, para poder continuar em combate por todos nós. Eu falava muito essa frase, né? E eu vejo que é uma eterna guerra isso aqui mesmo. Você conversa consigo mesmo, né? Já percebi isso. O que o Coronel Lee tem a dizer hoje para o menino Lee?
eu falaria assim, que venha exatamente como você está vindo. Daí vai sofrer muito ali, né? Eu falando para ele, né? Vai sofrer muito, mas mantenha a sua posição, mantenha seus ideais, mantenha sua formação, educação e tudo que você aprendeu, que você vai aprender, é esse caminho. Toque reto, não desvie, que você não vai se arrepender, né? Vai ser sofrido demais, mas você olha para trás e você não vê aquele rastro de destruição. Você vai destruir o inimigo. Mas eu sempre falei também, você já assistiu aqueles filmes americanos, né? Aquela imagem que tá tudo pegando fogo, carro pegando fogo aqui, o cara estuprando lá, aqueles caras quebrando vidraço, todo mundo viu essa imagem, né? Todo mundo viu, em filme. Um dia nós vamos chegar nesse ponto. Não sei se daqui é fatal, daqui a 3 anos, 5 anos, 10, 20 anos, mas vamos chegar. Se eu estiver vivo, né, até chegar esse momento, e eu estiver num leito de morte lá, olhando pela janela que sobrou inteiro, eu vou poder falar duas frases para ver qual eu vou morrer mais tranquilo. A primeira, eu podia ter feito alguma coisa. A outra, eu fiz tudo o que eu podia, mas não consegui. A segunda, eu vou morrer tranquilo. E é o que eu estou fazendo. Eu tinha tudo para ter uma vida tranquila com a minha família, podia ter. Por quê? Por isso que a gente veio para um condomínio, né? Para curtir. Fiz o meu financiamento, tal, fiquei com porta, para a gente, né? Para curtir, e tocar minha oficininha lá. Ó, vou viajar uma semana, vocês cuidam aí. Quer dizer, isso eu pensava, né? Que ia ser assim, né? Mas eu estou num mundo desse aqui E agora você tem que cumprir sua missão, né? Vou cumprir minha missão e eu estou tentando deixar um mundo melhor para os meus filhos, né? Consequentemente. E se eu estou desejando isso para os meus filhos, para os meus netos, eu estou desejando também para vocês, para a minha pátria. Que idade você tem, Ney? 55. Ai, tá certo. Obrigada.